Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre o desafio de implementar essas etapas que geralmente no comercial a gente ouve muito falar. Sobre o processo de mapeamento, sobre o processo de qualificação, sobre o processo que, dentro de uma ótica de funil, ele acontece, Sim. né? Mas como fazer com que as pessoas passassem por aquelas etapas ao ponto de entender a importância de cada uma delas, né? E quais foram os desafios, então, que você encontrou nesse ambiente processual, Perfeito, certo? perfeito. Acho que é uma característica assim, importante de dizer que, geralmente, nesse contexto comercial, não se tem processos, talvez, né? As pessoas Uhum. fazem porque tem o espírito de vendedor e está realizando aquela prospecção, aquela venda. Exato. Dentro do contexto da HBO, de fato, a gente imprime um método, né? A gente tem um mecanismo para realizar processos comerciais, que começa, de fato, pela lógica do mapeamento. Então, assim como eu fui treinada, eu também realizo essas lógicas de treinamentos para que a equipe entenda o que é esse mapeamento, quais são as lógicas de informações que eu preciso coletar desse meu potencial cliente, que vai me fazer chamá-lo, né, para essa reunião ou para nesse momento de ligação, para realizar essa apresentação de projeto. Então, nessa cadência, né, e a gente chama, dentro do contexto comercial, nesse fluxo de cadência que é para ser realizado o funil de vendas, que está como mapeamento, qualificação, que é a identificação da dor desse meu cliente, os aspectos de apresentação de projetos, até a lógica de fechamento. Então, imprimir, implantar e implementar esse mecanismo, esse método dentro do comercial precisou de 2 anos de muito esforço. Inara, então se só teve resultado depois de 2 anos, não necessariamente. A gente está falando de um contexto de performance, a gente está falando de um contexto de treinamento de equipe que levou para dizer assim, hoje eu tenho uma equipe autônoma. Hoje eu tenho uma equipe que ela chega diariamente e consegue entender o que ela precisa fazer, com metas muito bem claras. E eu acho que dentro desse processo do processo comercial, perdão pela redundância, algo que precisa ser muito claro são as lógicas de meta, né? Onde a empresa quer chegar? Qual é o nível de projeto? Qual é o ticket médio do seu serviço? Hoje, você conhece a sua matriz de serviço e produto? Então, nesse contexto, eu preciso muito entender o que é que eu vou ofertar, o que é que eu vou oferecer como projeto, como produto, para que eu tenha segurança o suficiente para realizar todo esse processo comercial. Então, muito primeiramente, a gente entendeu, frente às meninas do comercial, essa ação comercial, que era muito importante entender qual é o serviço ao qual a gente vai estar sendo ofertado, qual é esse perfil ideal de cliente, para que a gente realize essa prospecção, essa busca por cliente, para eu entender que hoje, dentro de uma lógica de varejo, a empresa de médio porte aqui está dentro do meu perfil ideal de cliente. Dentro dessas lógicas de varejo, talvez o representante comercial da empresa seja a minha persona que eu procuro. Então, dentro desse contexto, determinar qual é a meta, qual é o perfil, qual é o problema que o meu produto ou serviço soluciona, foi indispensável dentro desse processo para que, nesse primeiro estágio, né, nessa primeira fase de mapeamento, eu pudesse concluir essa atividade e também as meninas realizassem essa atividade com maestria, né, sem dificuldade, porque é necessário muito ter clareza dentro desse objetivo, tanto empresarial como de metas comerciais.